Boa noite, igreja. Antes da gente iniciar, eu encontrei um Otávio ali na porta da igreja. Ele falou alguma coisa sobre o personagem do Breaking Bad. Não entendi muito bem, mas não entendi a referência que ele quis fazer. Mas tá bom. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado por toda a tua grandeza, por toda a tua majestade, Senhor, o teu poder, Senhor, e toda a tua glória, Senhor. Pela tua fidelidade em nos amar, Senhor, em prover, Senhor, pela tua imensa graça e fidelidade, Senhor, e misericórdia sobre nós. Eu te peço, Senhor, que tu possa falar hoje aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir a tua voz, para aprender, Senhor, e que, acima de tudo, Senhor, haja transformação, mudança e salvação, Senhor, em nós. Nos conduz, Senhor, a um arrependimento verdadeiro, Senhor, e que nós possamos ser aqueles, Senhor, que testemunham desse amor tão grande que tu tens, Pai, para o mundo, Pai. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com vocês um pensamento que eu tive algumas semanas atrás, justamente sobre essa época de fim de ano, né? A gente costuma, nessa época, pegar e falar assim, vamos fazer as nossas resoluções de ano novo, vamos fazer os nossos planos, os nossos propósitos. E aí eu fiquei pensando, mas por que isso? Né? De onde saiu isso, né? E aí eu não tinha nada para fazer e fui pesquisar. E aí eu conheci esses carinhas, sei lá como é que eu vou falar. Esse camarada aí, ele é um deus romano e conhecido como deus Janus. Daí o nome do mês de janeiro. Você pode observar que uma das faces dele olha em direção oposta à outra face. Uma tem uma aparência de idoso, né? Uma pessoa mais velha, e do outro lado, uma aparência mais jovial. O que esse Deus faz? Basicamente, ele é um Deus que aponta para o passado e para o futuro, né? Ele é representado muitas vezes como um Deus que tem chaves nas mãos e portas. Está sempre próximo de portas. Ele, segundo a mitologia romana, ele que é o responsável por novos começos e finais, né? Então, os romanos, tendo isso na cabeça, o que eles faziam? Quando se terminava o calendário romano, eles acreditavam que era um novo tempo e que esse Deus ia trazer alguma bênção para eles se eles ofertassem alguma oferenda com aquilo que eles estavam querendo de novo para o próximo ano. E daí, né, nasceu esse costume, né, de se fazer os votos e as resoluções de ano novo. Mas não é alguma coisa que seja compatível com a vida cristã, né? Eu, por exemplo,
Ano passado eu tinha feito a resolução de que eu ia deixar meu cabelo crescer. Acho que eu não consegui atingir essa meta, mas tudo bem. 24 eu tô firme e forte, né? E eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, a gente não pode simplesmente seguir essa tradição, né? E a gente não pode também confiar em nós mesmos ou então naquilo que a gente é capaz de fazer, né? Então, eu lembrei de um salmo, é o Salmo 104. Queria ler com vocês. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninhos junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Nos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para a terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr. Traz as trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem as inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, e formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem o seu olhar para ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia.
salmista, quando ele escreve esse salmo, ele compõe esse salmo, ele não está olhando para nada além do que a própria criação. Verso a verso, ele vai vislumbrando a maneira como o Senhor formou o universo, a maneira que como ele estabelece a ordem de todas as coisas. E quando ele faz isso, ele cita o seguinte, que o Senhor está vestido de majestade e esplendor. A gente, quando para pensar sobre o universo, é incrível que apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os esforços, o homem não conseguiu chegar nem a 1/1000 do que é o universo. São galáxias, são buracos negros, são estrelas, são mundos, coisas inatingíveis, coisas que sequer pensamos. E isso ele descreve como as vestes do nosso Deus. Você consegue pensar sequer no que é a dimensão do poder, da majestade e da glória desse Deus a quem nós servimos? O salmista, no Salmo 8, ele diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Isaías 6, versículos 1 e 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Para Jó, depois de todos os questionamentos, o Senhor responde: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Nosso planeta ele é um montão de terra que está firmado no meio do nada, no meio do vazio, e segue em uma ordem perfeita para que eu e você estivéssemos vivos aqui hoje. Então, pense que pensa no que é esse Deus, em tudo que ele representa, em tudo que ele pode fazer, e compara com aquilo que rouba a tua paz hoje. O que tem enchido o teu coração? O que tem enchido os nossos corações? São preocupações? São planos? São tristezas? São situações?
Você realmente entende o poder desse Deus tão grandioso? Só que a gente, diante de toda a nossa humanidade, de toda a nossa pequenez, muitas vezes só conseguimos enxergar o problema à nossa frente. E hoje eu te convido a, antes de se encher de preocupações, tirar um momento, como o salmista inicia, né? Bendiga a minha alma ao Senhor, louve-o pelo que Ele é. Tira a preocupação, o plano, o propósito, no primeiro lugar do teu coração, coloca ele de lado e convida esse Deus Todo-Poderoso para se assentar no trono novamente. Ele vai encher o teu coração de paz. Ele vai encher o teu coração de esperança e alegria. Não importa se as situações mudaram, não importa se a tua tristeza ainda, aquilo que provocou a tua tristeza ainda está à tua frente, mas com certeza isso vai se tornar tão pequeno diante de Deus que pode todas as coisas, um Deus que é poderoso e majestoso e glorioso, que você vai ter um coração que vai estar transbordando de paz, um coração que confia, um coração que tem tranquilidade. E aí você vai dizer para a sua alma: bendiga a minha alma ao Senhor. E o Senhor vai se alegrar de ti. Porque é isso que o Senhor procura no meu coração, é isso que o Senhor procura no teu coração. Um louvor que vem em forma de expressão de adoração em espírito e verdade. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu quero ser achado pelo Senhor hoje. Eu quero que Ele olhe para mim e fale assim: olha, ali está o meu filho, ele confia em mim. O coração dele exulta em mim, ainda que as coisas não estejam dando certo. É diferente daquela paz que o mundo dá. É diferente daquela paz que eu conquisto com os meus esforços, com os meus planos. É diferente da paz que está confiada na ajuda do homem, num governo, numa instituição. Essa é aquela paz que excede todo entendimento. E ela está disponível para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aí você pode falar assim para mim: poxa, é mais legal, né? Mas legal. Está falando aí de um Deus que criou todo o universo, que criou estrelas, constelações, galáxias. Deus vai se importar comigo, que estou aqui em São Vicente, no meio da periferia, com os meus problemas, que às vezes eu mesmo causei. Vamos lá. O salmista ele prossegue falando sobre a criação. Eu acho que é maravilhoso
E Deus ele cria todo esse universo de glória e esplendor. E aí, muito diferente daquela teoria do Big Bang, ele determina a ordem para todas as coisas. Ele fala: água, até aqui é o seu limite. Ele diz: sol, você vai se pôr a tal horário. Lua, você vai aparecer logo em seguida. Chuva, você vai cair sobre a terra. E tudo isso, esse nosso Deus que criou todas as coisas, ele faz simplesmente olhando para mim, para você e para os animais. Você olhar o texto, você vai ver que ele vem cuidando das aves do céu, para que elas tenham onde colocar o seu ninho. Ele cuida que haja as árvores também, para que as aves possam cantar nelas. E aí ele dá condição para que o gado possa se alimentar do campo sem ter trabalhado nele. Para dar condição para o homem poder cultivar o seu alimento. E quando ele fala para o alimento do homem, ele não se resume apenas ao pão. Ele fala do vinho que traz alegria. Ele fala do azeite que formoseia o rosto. E depois ele fala do alimento que sustenta o vigor, do pão que sustenta o vigor. O Senhor provê para mim e para você em todas as coisas. Ele não está apenas preocupado em te dar o pão, o que já era muito, porque não somos merecedores. Mas ele se importa em trazer para você a alegria do coração. Ele é um Deus que nos ama tanto, que deu seu único filho para morrer por nós numa cruz. Como não nos dará a Ele também todas as coisas? E não sei se todos sabem, né? Mas eu tenho um gatinho que ele é muito apegado comigo. Tem duas ocasiões no dia que ele me procura com interesse. Uma é por volta de 4:30 e 5 horas da manhã, e a outra é por volta de 5 horas da tarde. É a hora da ração. Ele não está preocupado se eu tive emprego para poder comprar a ração, não está preocupado se eu tive tempo de ir comprar uma ração, mas ele quer a ração. Ele sabe onde ele vai conseguir a ração. Comigo. E o salmista ele descreve isso. Ele fala que todos os animais olham para ele, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Para quem você tem olhado buscando o teu alimento? Onde está a tua dependência? Coloca a tua dependência no Senhor. E é tão reconfortante quando a gente lê no Salmos 42, verso 5, o salmista olha para sua alma triste e fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A tua alma está preocupada, a tua alma está abatida, a tua alma está sem esperança.
Olha para aquele que pode prover todas as coisas. Faça do Senhor a tua verdadeira provisão. Não confie nas suas resoluções, não confie nos seus planos, não confie nos seus propósitos, mas confie no Senhor. Sua vida está agitada, sua vida está corrida. A tua tranquilidade e a tua paz estão no Senhor. Olha para aquele que vai prover. Olha para aquele que te ama. Olha para aquele que não falha. Mateus 10, 29 a 31. Uma moedinha com tudo. Nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 6, 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Mateus 6 e 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Por que te abates, ó minha alma? É só olhar à tua volta, é só olhar aquilo que Deus criou. Não foi e não é o meu trabalho, não é o seu trabalho, não é a sua preocupação, não é o seu estresse, não é o seu esforço. Sempre foi a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso cuidador. E muitas vezes a nossa cultura nos quer fazer pensar de modo diferente, nos quer levar a confiar nos nossos planos. Nós buscamos coaches, buscamos dar casos de sucesso, buscamos tantas respostas em tantos lugares e esquecemos daquele Deus que pode todas as coisas. O Deus que transforma todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu, eu olho quantas vezes que as situações, de alguma forma, diziam que não tinha solução. Quantas vezes eu me peguei preocupado com aquilo que estava acontecendo na minha vida, com o que estava acontecendo ao meu redor. E eu me lembro de quantas vezes eu deixei de ter o alimento, eu deixei de ter o cuidado de Deus. Eu fiquei sem a provisão do meu Senhor, nenhum. Em todas as vezes eu vi a fidelidade do Senhor agindo, eu vi a mão do Senhor provendo, a sua misericórdia me alcançando, trazendo paz, trazendo alegria, provendo nas mínimas coisas. Por que te abates, ó minha alma? Lamentações 3, 21 a 26. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança.
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lembra-te daquilo que o Senhor fez. Lembra-te daquilo que o Senhor criou para abençoar a minha vida e a tua vida. Lembra de quantas vezes Ele agiu em teu favor. E você vai virar as costas para as suas preocupações. Quando chegar o tempo de se pensar em fazer essas resoluções de ano novo, você não vai estar colocando as suas esperanças num 2024 cheio de novas oportunidades, cheio de novos desafios, cheio de incertezas. Mas você vai estar colocando a tua certeza num Deus que nunca muda, um Deus que tem um amor que é imutável. Eu te convido a virar as costas para essas resoluções de ano novo e se prostrar diante desse Deus que pode todas as coisas, se importa, que se curva para olhar os céus e a terra, que se importa contigo a ponto de prover até o vinho para a tua alegria. Você não precisa de um 2024. Você já tem tudo o que você precisa. Um Deus Todo-Poderoso e Majestoso. Salmo 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Você tem esse Deus ao teu redor, em você, te guardando em todo o tempo. Tem esse Deus que é como uma rocha segura em que você pode firmar os seus pés, que você pode descansar enquanto Ele faz todo o trabalho. Então hoje o convite que eu faço para você é esse. Lembra de um Deus que é soberano, majestoso, Deus que é provisão, um Deus que te ama sobre todas as coisas e que se importa contigo, até mesmo nas pequenas coisas. E coloca nele toda a tua esperança. Coloca nele os teus planos, entrega os teus caminhos a Ele. Dobra os teus joelhos e coloca diante dele todas as coisas. E você vai trocar as tuas preocupações, as suas frustrações por uma paz que vai exceder todo entendimento. Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, pela tua fidelidade.
Obrigado por ser esse Deus de paz, esse Deus de as coisas. Um Deus cuja fidelidade, Senhor, nunca muda e que não se move, Senhor, por causa de nossas imperfeições, por causa de nossas falhas, por causa de nossas inconstâncias, Senhor, mas um Deus que permanece, um Deus que é fiel. E eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo possa confrontar hoje, Senhor, a minha alma, a nossa alma, Senhor, os nossos corações, Senhor. Pai, que todo aquele que estiver abatido, Pai, todo aquele que estiver frustrado, Senhor, que ele possa hoje, Senhor, levantar a cabeça, Senhor, e olhar para Ti. Que ele possa, Senhor, tirar do trono do coração, Senhor, toda frustração, todo problema, Senhor, todo propósito mal resolvido, Pai. E colocar, Senhor, novamente, Pai, a Ti em primeiro lugar, Senhor, no trono do coração, Pai. Traz, Senhor, novamente a esperança, traz novamente a paz, a alegria, Senhor. E que novamente, Senhor, os nossos olhos possam te enxergar, Senhor, que nós possamos ver como Tu és um Deus grande, um Deus majestoso, Pai, um Deus poderoso, Pai, em todas as coisas. Faz isso em nós, Senhor, faz isso em mim, nos transforma, Senhor. Que o mundo possa ver a Sua luz brilhar em nós, Senhor. Que o mundo possa ver, Senhor, que a paz que nós recebemos de Ti, Senhor, é uma paz que não é abalada, Senhor, por circunstâncias, que não é abalada, Senhor, por frustrações, Senhor, ou revés, Pai, mas é uma fé, uma paz, Senhor, uma fé que nunca muda, Pai, porque está firmada em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que traz para nós, Senhor, o alimento no tempo certo. E para Ti, Senhor, os nossos olhos se voltam. Para Ti, Senhor, nós olhamos, Senhor, e colocamos em Ti a nossa dependência, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.